Segundo turno, Lula e Bolsonaro, o que você fala pro ouvinte da Rádio Bandeirantes? O que a gente pode esperar daqui pra frente? Seja bem-vindo, meu companheiro, aqui ao programa. Você que participou da grande cobertura aqui da Rádio Bandeirantes ontem, né? E estará conosco para analisar a cena política pelo próximo mês. É a campanha do segundo turno que começa agora, Schiller. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia, nossos ouvintes. Depois de uma maratona ontem, né? Saímos da E você deu show, viu, Schiller? Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Olha, todo mundo, acho que foi uma grande cobertura aí de todo mundo, da equipe toda. E uma festa democrática, acho que uma rápida referência, né? Toda a previsão que se fazia, que poderia ser uma guerra política, poderia ter violência e tal. Não teve, fora as escaramuças tradicionais aí, pequenos conflitos muito localizados, uma festa democrática. Lembra que a gente conversou aqui sobre a famosa decisão do ministro Fachin de ter suspendido os decretos de armas, aqueles porque teria violência? Não teve, né? Então acho que a gente tem que aprender um pouquinho com essas análises, essas precipitações muitas vezes. O ministro difundiu fake news. Pois é. Foi um achismo fake news, né? Eu sempre me surpreendo quando decisões são tomadas no âmbito do judiciário com base em opinião. Não é? O judiciário não é para ter opinião, é para cumprir a lei, a Constituição. Então, se a gente também não aprende com o que acontece, não adianta nada. Eu acho que uma das funções do jornalismo é exatamente, gentilmente aqui, né, fazer essa referência aqui. Sobre o segundo turno, vamos lá. Eu ontem de noite até conversava no Canal Livre com o Mitre, o Lavareda, o Rodolfo. Não é uma nova eleição, ela tem um lado de nova eleição, né? Tem um lado de nova eleição, por quê? Porque o tempo é igual, vai ter lá, né, os minutos de televisão e rádio são iguais, só tem 2 candidatos, a campanha fica mais simples, né? Então a gente vai concentrar muito a atenção exatamente nesses 2 candidatos. Alguns estados vão ter segundo turno, né, outros não, então também isso, mas a eleição fica muito mais simples, né? Vamos lá. O que pode acontecer? Lula falta 1,6, vamos arredondar um pouquinho aqui para conquistar os 50%. Ontem ele foi um pouquinho soberbo na minha avaliação, quer dizer, eu li muitas análises hoje pela manhã ainda, um pouco nessa linha também, dizendo, olha, só uma prorrogação. Quer dizer, eu acho que em primeiro lugar os candidatos precisam entender o recado das urnas, né? Havia uma expectativa muito forte da campanha do Lula de liquidar no primeiro turno, não liquidou, perdeu estados importantes. A bancada, eu estava fazendo a conta agora, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia, a bancada da esquerda, se você pegar o PT, todos os partidos em torno da esquerda, o PDT, o PSB, ficou exatamente do mesmo tamanho, ela não aumentou. E é curioso isso, quer dizer, você tem... Por quê? Porque o PSB e o PDT encolheram, né? E o PT, junto com os seus aliados, ali o PCdoB e o PV, cresceram exatamente na mesma proporção, aliás, um ponto a menos, na verdade, um deputado a menos, não é? Então a esquerda ficou do mesmo tamanho, né? Que é um indicativo, quer dizer, é um sinal que está dando. Enquanto você tem o PL, pela primeira vez, olha, nos últimos, não me lembro, o Cláudio pode me corrigir aqui, mas acho que fazia praticamente aí 16 anos que a gente não tinha um partido com 99 deputados, né? Ou mais de 16 anos aqui, eu já perdi minha conta até. Então, houve um crescimento por parte desses partidos, não é? A direita, chamada lato sensu, vai ter aí em torno de 270, 280 deputados, a esquerda 130. Então, os senadores do PL elegeu 9, no cômputo dos 27, dá para dizer que 15 são aliados do presidente Bolsonaro, não é? E elegeu governadores importantes, não é? Como o Cláudio Castro, o Ratinho Júnior, e teve alguns resultados expressivos, como Tarcísio Freitas aqui em São Paulo, e mesmo em Minas Gerais, se você pegar o Romeu Zema, ele é um notório anti-lulista, antipetista. Acho difícil que declare apoio para o Bolsonaro, né? Mas acho que ele vai fazer o famoso aquele, o não voto. Meu não voto é desse lado, mas não declara do outro, mas fica bem subentendido, né? Eu acho que o grande segredo para o segundo turno é o seguinte, quer dizer, Lula, pela inércia do jogo, Lula ganha a eleição. Quer dizer, Lula entra como favorito. Por quê? Tem aquele estoque de votos que vem do Ciro Gomes e da Simone Tebet, não acho que existe transferência automática, é evidente que vai ter um apoio aí nominal na declaração de voto da Simone Tebet para o Lula, se ela vai se engajar ou não, aí é outra questão.
E acho que ela não tem poder de transferência, ela tem lá seus 4% de votos, mas ela não comanda esses votos, não são votos orgânicos, não é? O MDB não é um partido orgânico. Eu acho que, vamos lá, 60%, 2/3 desses votos devem migrar naturalmente para a candidatura do Lula, não é? O caso do Ciro Gomes parece muito parecido com isso, não é? Agora, então, quer dizer, a equação final é o seguinte: Bolsonaro só vira essa eleição, está 6 milhões de votos atrás, tem essa questão desse estoque aí de 7% de votos Simone Tebet e Ciro Gomes, que majoritariamente deve migrar, não é maciço isso, mas vamos lá, estamos falando de 2/3 aí, é significativo. Então, o único jeito do Bolsonaro virar essa eleição, de mudar a inércia, a força da inércia, tem que reconstituir o discurso. Ontem, naquela primeira entrevista que ele deu, ele mostrou uma certa humildade. Obviamente que ele não perdeu a chance de dar uma espetada nos institutos de pesquisa. A tese, talvez, é que os institutos de pesquisa acabam induzindo, eles acabam criando uma sensação de que está quase ganhando. Ontem eu achava interessante, observando as análises em várias emissoras, etc., parecia uma decepção o resultado, porque o Lula não ganhou e porque se esperava 14 pontos. Bom, dois institutos deram 14 pontos no dia anterior, não é? Então, quer dizer, as pesquisas acabam tendo esse papel de indução que não é bom. Então, ele deu aquela espetada ali. Eu acho que se optar por concentrar a discussão em pesquisa e concentrar a discussão em voto, em urna eletrônica, sistema eleitoral, não tem jeito nenhum. Essa é uma discussão que não vai longe, não agrega nada politicamente para o Bolsonaro, né? Ele precisa apostar na questão social / econômica, porque a questão econômica e social elas estão vinculadas. Quando você fala em desemprego, quando você fala em inflação, quando você fala em crescimento econômico, essas questões têm a ver diretamente com a área econômica e diretamente com a área social. Quer dizer, na minha visão, o governo não conseguiu faturar a melhora dos indicadores econômicos, até porque não consegue construir uma narrativa muito clara de que a melhora dos indicadores econômicos é uma melhora na vida das pessoas, né? Ou seja, ou tem um potencial, ou significa, ou representa um caminho, digamos, de melhora das condições do país. Agora foi essa linha justamente que o presidente Jair Bolsonaro ontem, naquele pronunciamento rápido que ele fez depois da divulgação dos resultados, optou por seguir. Foi um pronunciamento calmo, não exaltado, em que ele não contestou o resultado das urnas e focou em economia. Vamos usar o segundo turno para comunicar à população que houve a pandemia, a economia do mundo todo está pior do que era antes, mas o Brasil tem uma situação mais confortável do que os outros países. É esse o argumento do presidente da República, justamente nessa linha econômica, né? Ontem ele, inclusive, ele estava humilde, ele não questionou, não contestou. Se for por aí, tem alguma possibilidade, quer dizer, porque ele diz, olha, vamos entender o recado, a sociedade me conferiu uma derrota, não é? Optou por um outro caminho, eu considero que esse caminho é errado, nós vamos apresentar um outro caminho, eu vou tentar convencer as pessoas de que o meu caminho é o melhor. Esse é o discurso da democracia. Esse discurso me lembra o bom discurso da democracia. A sociedade tomou uma decisão numa direção contrária da nossa, nós temos mais 4 semanas, vamos tentar convencer as pessoas de que o nosso caminho é melhor. Exatamente. Schiller, teve um outro aspecto que você comentou conosco antes das eleições, que você já vinha comentando, que é a composição do Congresso Nacional, que as pessoas estavam dando mais importância para o voto presidencial e estavam esquecendo um pouco do Congresso. E aí veio, quer dizer, o PL aí fazendo uma bancada enorme, né? O grande vitorioso desse primeiro turno foi Jair Bolsonaro. Não sei se você concorda comigo. Olha, eu diria que sim, né, pela bancada no Congresso, né, grandes votações, principalmente no Senado. Imagina você fazer 9 senadores do PL, né, e 15 entre os aliados, e algumas vitórias muito simbólicas, né, do Sérgio Moro no Paraná, havia muita dúvida, ele aparecia atrás nas pesquisas, e teve uma vitória muito consistente. O General Mourão no Rio Grande do Sul também aparecia atrás nas pesquisas, teve uma vitória muito consistente. A Damares Alves, que é simbólica, tem uma icônica, né, do grupo do presidente Bolsonaro, ganha lá no Distrito Federal. Então você teve vitórias muito expressivas nessa direção, né? Então muita gente faz análise assim, bom, é evidente que o Lula vai ter apoio da Simone Tebet, deve ter. Ciro Gomes eu acho que não vai declarar apoio, mas você tem uma migração. Mas por outro lado, o sistema político tradicional, né, os grandes partidos, especialmente os que cresceram,
eles migram, eles tendem a apoiar o Bolsonaro. A grande questão, eu acho que é a incógnita do início desse segundo turno, é se o presidente Bolsonaro vai conseguir organizar essa, digamos assim, juntar esses pedaços todos, não é? Quer dizer, a pergunta é, Cláudio Castro, ele tem uma vitória acachapante, até surpreendente se a gente pegar as pesquisas, não é? Mas o Cláudio Castro vai se empenhar na campanha? Essa é uma pergunta. O Romeu Zema, ele vai ficar no muro ou vai dar uma descida do muro? Até onde ele desce do muro, não é? Muito ele não vai descer, mas um pouco ele vai descer. Vai haver engajamento real desses aliados, ou os aliados vão tirar o time de campo, os partidos do Centrão, União Brasil, setores inclusive do MDB, e etc. Então acho que essa é a pergunta, a capacidade que o presidente vai ter. O Bolsonaro nunca foi um político, digamos, do establishment, né? Quer dizer, então é muito, muito provável que o Lula vai continuar apostando nessa estratégia do establishment e o Bolsonaro numa direção contrária. Agora, não é suficiente. Se o Bolsonaro falar para a sua base, já mostrou que fica 6 milhões de votos atrás e tem um grande problema, não é? É muito difícil, nós nunca tivemos uma virada em eleição presidencial, do primeiro para o segundo turno. Pelo contrário, a gente teve, naquela campanha, me lembro, Lula e Alckmin, o Alckmin chegou relativamente perto, cresceu no primeiro turno, mas desabou no segundo turno, né? Então, assim, o Bolsonaro tem um enorme desafio, ele tem que lutar contra o retrospecto, enfim, é um enorme desafio. Posso fazer só mais 2 observações aqui de quem perdeu e quem ganhou? Bom, não dá para não registrar a debacle do PSDB, né? O PSDB talvez seja individualmente o grande derrotado. Foi o grande partido da polarização brasileira durante 6 eleições, fez tudo errado. Tá? José Serra, um ícone do PSDB, não se elege, não é? Você tem um resultado desastroso, a bancada cai, a bancada PSDB Cidadania vai para 18 deputados, é irrelevante no Congresso Nacional. Sai do protagonismo que teve ao longo dos últimos anos na polarização com o PT, né? Agora, esse polo assumido aí pelo bolsonarismo que a gente tratava aqui no começo do programa, né, Schiller? E cá entre nós, né, Pedro? Eu acho. Fez uma prévia, gastou um monte de dinheiro, depois rasgou a prévia. Quer dizer, o presidente Bruno Araújo realmente tem que fazer aí uma reflexão bastante séria sobre tudo isso que aconteceu. E outra pequena referência, era uma promessa aí da política brasileira, um discurso novo, etc., que é o Partido Novo, né, que colheu de 8 para 3, né, também fez tudo errado, não se posicionou claramente, com a briga interna, com João Amoedo, enfim, são lições. Partidos, no fundo, colhem o que plantam. Esse presidente do PSDB, o Bruno Araújo, acabou se transformando num grande coveiro do partido, né? O partido está morrendo na mão dele, nas mãos dele. A primeira coisa que ele tinha que fazer é o que fazem mundo afora, sobretudo nos países de regime parlamentarista. Perdeu a eleição, meu caro? Renuncia à presidência ou renuncia à liderança do partido, passa para outro, né? Porque, afinal de contas, o partido precisa sobreviver, seja qual for a tendência. Agora, o que a gente observa, né, Sheila, é que nessa eleição os bolsonaristas, ou seja, quem se ligou politicamente ao Bolsonaro, levou uma grande vantagem e foi até eleito, né? Enquanto o próprio Bolsonaro não foi. Isso é uma coisa que de fato intriga, o que mostra que tem a ver também com o desempenho pessoal dele, né? Do governo, como candidato, como líder aí político, etc. Isso certamente tem. Agora, a gente observa em todo o país, inclusive naquelas regiões onde o Lula foi mais votado, né, é que os bolsonaristas se deram bem, aqueles que disputaram o mandato, por exemplo. Tem esse caso assim que é absolutamente espantoso, um sujeito que estava nas pesquisas apontado lá para baixo, mas é mais um desses erros das pesquisas, né, seria, mas se não tivesse sido no último debate o pedido de voto do presidente da República a um sujeito chamado Capitão Contara, candidato do PRTB ao governo do Mato Grosso do Sul. Ele, em 10 minutos, ganhou 46 mil novos seguidores no Twitter e virou o jogo. Foi para o segundo turno, o mais votado. É impressionante isso. É impressionante. Eu não conhecia, sinceramente. Olha que é um desempenho fantástico. Em Alagoas, o presidente da Câmara, eu acho que é um registro que a gente precisa fazer, que tem muita gente que fica duvidando da liderança efetiva de figuras assim, né? O Arthur Lira, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, foi o deputado federal mais votado em Alagoas. Portanto, assim, ele foi um caso incomum em Alagoas de candidato votado por
por ter atingido o coeficiente próprio, né? Quer dizer, ele não dependeu de ninguém para se eleger, foi, portanto, o deputado federal mais votado. Em Alagoas também, outra figura que é preciso lembrar é a do ex-governador Renan Filho, foi eleito, assim, não foi tão fácil quanto parecia no começo, mas acabou eleito senador da República. E Alagoas vai ter 2 senadores, pai e filho. Vamos ver o que é que isso vai dar. Fala, Schiller. Não, uma observação rápida nessa linha do Cláudio, né? Quer dizer, o general Pazuello foi o deputado mais votado no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso tem quer dizer, goste-se ou não, não estou entrando no mérito aqui, né? Mas tem um simbolismo, né? Que tem uma força política aí, né? Você pega o próprio deputado Osmar Terra, tão xingado, né? Tão criticado, etc. Ele foi eleito lá no Rio Grande do Sul, foi o segundo mais votado do MDB lá do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, realmente tem uma força política aí, não é? O próprio aqui, a mim me surpreendeu, quer dizer, muito, quer dizer, foi a eleição do astronauta, não tanto a eleição dele, mas a forma como se deu, uma eleição acachapante aqui para o Senado no estado de São Paulo. E muitas figuras de ponta no grupo do presidente Bolsonaro, com o Ricardo Salles, que foi ex-ministro, praticamente o ministério do presidente Bolsonaro todo se elegeu, né? Tereza Cristina, lá no Mato Grosso. Aqui o Ricardo Salles fez mais... Rogério Marinho, né, Schiller? Rogério Marinho, esse foi um fenômeno. A Damares Alves, no Distrito Federal, né, foi um foguete. O Rogério Marinho até num estado que teoricamente era mais difícil, porque lá tem uma presença muito forte do lulismo e ele consegue se eleger. Então é uma vitória, inegavelmente. Esse talvez seja o paradoxo dessa eleição, não é? Ou seja, uma vitória política do governo, do presidente Bolsonaro, enfim, é inequívoca essa vitória, mas no cômputo dos votos, o Lula, aí vem a figura pessoal, aí vem a massa de votos que vem especialmente dos estados do Nordeste. Hoje, quando a gente estava acompanhando a apuração, a gente observava, olha, quando entrou primeiro Centro, Sul, etc., criou uma certa ilusão de que o resultado poderia ser diferente na base do governo, mas quando a gente vai nos estados do Nordeste, realmente a diferença é muito grande, não é? Então é um problema da composição política de um lado versus a liderança pessoal do outro. Eu acho que o Cláudio pode ter dado uma senha aqui. Talvez, quer dizer, o governo possa ter o grupo político, um tipo de sustentação, mas a figura do presidente, e talvez esse seja o desafio aí do Bolsonaro no segundo turno, né? Por último, observação, né? A traição foi punida, né? A traição foi punida nessa eleição. Quer dizer, todos os grandes nomes aí vinculados, Joyce Hasselmann e outros nomes, acabaram tendo votações pífias, né, nessa eleição. O que fica aí um sinal, quer dizer, um aprendizado, talvez, um ensinamento dessas eleições. Schiller, tem muita coisa para a gente analisar, né? São muitos números, tem a bancada federal, mas isso vai ficar aí ao longo da semana para suas participações. Bom dia para você, até a próxima. Boa semana, bom trabalho. Tchau, Schiller.